desse indicador, mas ele, como trabalha com volume, ele dá boas indicações para movimentação forte. Olha aqui, ó, nessa alta aqui que teve, olha como é que o RSI passou bastante aqui de 70%. Vamos mudar aqui, só para ficar mais claro, que às vezes até eu mesmo faço confusão com esse RSI, porque eu passei a utilizar ele depois que usei o bot. Deixa eu vir para a Binance aqui. Então, só retificando, ele passou de 70%, ele dá um indicativo de alta, e passou de 30%, um indicativo de baixa, certo? Então, vamos voltar, agora vamos lá, entendido essa questão gráfica, né, de indicador, vamos lá para o bot. Bom, aqui no bot a dinâmica dele é trabalhar por slots. Então nós temos aqui 5 slots que você pode usar para 5 moedas ao mesmo tempo, certo? Então nessa primeira área aqui a gente tem um espaço reservado para uma moeda só. Aqui a gente seleciona a moeda que a gente quer usar, por exemplo a ION aqui. É a primeira operação que ele vai fazer. Então, o que é essa primeira operação? Se eu tenho uma moeda e quero vender essa moeda, começar negociando vendendo, você vai botar vender. E assim, da mesma forma, comprar. Agora, você tem outras opções, que é comprar e pausar e vender e pausar. Certo? Então, o que é o comprar e pausar? Eu quero comprar a moeda no melhor preço possível nos próximos instantes, nos próximos ciclos, e quero rodar ela. Só que em vez de eu comprar na mão, eu vou comprar e segurar ela. Eu não quero que ele venda. Eu só quero comprar no melhor preço. Analogamente, da mesma forma, você pode vender e pausar. Então, você quer só vender, eu quero só me livrar daquela moeda na melhor condição de preço nos próximos minutos, próxima hora, isso depende de como você vai configurar aqui, e vai pausar a operação, não vai comprar de novo. Mas e a qualquer uma? A qualquer uma é se você já tem, por exemplo, 10 moedas e você quer começar ou comprando mais 10 ou vendendo mais 10, tanto faz. Só é importante você ter em mente que ele vai sempre trabalhar com 10 moedas. Então vamos supor, você botou ali qualquer uma e o primeiro indicativo que ele teve foi de queda, certo? Então o indicativo de queda ele vende. Ele vai vender as 10 moedas que você tem, certo? Agora, caso você já tenha. Agora, se você botar como primeira operação compra, ele vai comprar mais 10, mesmo você já tendo as 10, e vai continuar negociando essas 10 moedas. Então você vai continuar tendo lá 10 moedas, entendeu? Então isso é importante ficar claro desse qualquer uma. Eu quase não uso, sempre defino se eu quero comprar, se eu não tiver, ou se eu quero vender as que eu já tenho. Beleza? Aqui no gráfico, a frequência do gráfico, a gente tem essas opções de tempo. Então se você reparar lá no cada gráfico age de forma diferente o indicador. Então são candles, né? Cada candle, só para ficar claro, cada candle ele determina a abertura e fechamento. Eu não quero falar de forma muito técnica, mas cada candle daquele, cada candelabro daquele, ele tem um período determinado pelo período de gráfico que você botou. Então se o gráfico está em 15 minutos, cada candlezinho, né, a gente chama de candle aquele coloridinho, vai ter 15 minutos de negociação. Então se ele vendeu mais ou comprou mais,
Se vendeu mais do que comprou naqueles 15 minutos, ele vai ficar vermelho. Se teve mais compra, ele vai ficar verde. É assim que funciona. Deixa eu só deixar aberto isso aqui, porque aí a gente vai usando alguns exemplos, por exemplo, esse do candelabro. Tem uma questão de disparo que eu não falei ainda. Tem uma questão de disparo que eu não falei ainda lá do RSI, mas a gente vai entrar nesse mérito já já. Deixa eu só botar o indicador aqui de novo. Como é que tá aí, pessoal? Tá muito rápido? Tá muito ruim de ouvir? Tá muito ruim de ver? Dá um feedback aí que eu tô achando até que eu tô falando sozinho. Então vamos aqui de novo, indicadores. MECAD. E o RSI. Tá, então, como eu estava dizendo, por exemplo, aqui a gente está com um gráfico de 5 minutos, certo? Então, cada candelabro desse aqui é uma negociação de 5 minutos. Então muda, o próprio indicador muda dependendo do gráfico que você está usando. Então você vai ver aqui que o gráfico de 1 minuto, ó, tá vendo? Os indicadores alteram. Então é importante você ver como estão os indicadores baseado no tempo. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, o volume não é tão grande, o indicador é muito complexo, ele muda muito. Então, por exemplo, se você não estivesse trabalhando aqui com linha zero, aqui ele venderia, aqui ele compraria, aí aqui ele venderia, entendeu? Então, isso você tem que analisar a moeda quando você estiver escolhendo a moeda que você vai botar lá no bot. Tá? Então, essa é a questão aqui, é a frequência do gráfico. Tá? Aqui com nesse porquinho aqui, nesse íconezinho aqui, ele vai puxar o seu saldo. Como eu estou usando só um exemplo, ele vai dizer, não é nem para aparecer isso, é para aparecer que eu não tenho saldo, mas eu não sei se é uma falha por conta de uma conta que eu não uso, só botei para fazer esse vídeo aqui. Aqui é a quantidade que ele vai negociar, então ele vai negociar essa quantidade de moedas que você vai estipular. É importante, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui? A quantidade de moeda mínima, isso é uma restrição não do programa, é uma restrição da Binance. Então você tem uma quantidade mínima de negociação que a Binance trava para você então você não pode negociar. Ele dá alguma sugestão, por exemplo, aqui ele diz 3,5, então eu posso negociar no mínimo 4 ions, né, que eu posso ficar negociando aqui. Então aqui é um assistente de estratégia. Na prática ele faz o que a gente vai fazer na mão aqui, mas já eu mostro essa ferramenta, tá, de assistente. Vamos entender primeiro desculpa pessoal, que eu estou um pouco gripado hoje, acho que não seria nem o dia ideal para isso, mas segue o baile. Então vamos entender essa janela de estratégia. Do lado esquerdo aqui a gente tem o método de compra, né? Então a gente pode usar só o MACD, que é o MECAD, só o RSI, o MECAD e o RSI em conjunto. Então o indicador, o que o indicador falar primeiro, de repente o disparo está em RSI primeiro, ou primeiro no MECAD, então o que disparar primeiro ele vai trabalhar. O ping-pong, ele trabalha em conjunto aqui com o antiprejuízo, e você vai determinar quantos por cento ele vai vender. Com o ping-pong ele não vai levar em consideração nada. Ele vai levar em consideração só o preço. Bateu o que você determinou ali, então se eu botar aqui 5%, entendeu? Então aqui baixou 5%, tiver ping-pong ele vai comprar. Não interessa se ele acha que vai cair mais,
se vai subir mais, não interessa. Bateu 5%, ele compra. Certo? Então esse é o método ping-pong. O método ping-pong não considera indicador, só valor. Isso é importante ter em mente. Beleza? Dando sequência aqui, o tipo de preço, limite ou preço do mercado. Analogamente lá como você está operando, por exemplo, na Binance, é como se você estivesse naquela aba Limit e naquela aba Market. Né? O que é na prática? Limit, você vai, quando ele mandar o disparo para venda ou para compra, ele vai querer aquele valor. Se, por exemplo, quando ele mandou o disparo, aquele valor estava 1.000, e quando chegou a ordem lá na Binance, a Binance foi processar e já não é mais 1.000, aquela ordem fica travada. Mas para frente a gente vai ver quais são como ele reage quando o valor muda. Isso aí a gente vai ver já já. Tá bom? A valor de mercado não. O valor de mercado ele pode ver lá 1.000, mandou a ordem para 1.000, achando que ia ser 1.000, e aí quando chegou lá a ordem já era 1.010. Ele vai comprar independente disso. Entendeu? Aí, quais são as vantagens e desvantagens de uma ou outra? Limite, você vai ter certeza que o valor que ele mandou vai ser o preço que ele vai conseguir, entre aspas. A mercado, mas pode ser que aquele valor fuja e você não consiga fazer aquela operação com aquele valor. A mercado não, ele vai ficar travado nunca. Ele vai mandar e vai jogar aquela ordem. A desvantagem disso é que quando você trabalha com margens muito pequenas, então se você estiver trabalhando, por exemplo, com 0,1, que é a taxa mínima da Binance, sem usar o BNB, ou usando o BNB 0,05, isso aqui é uma proteção de valor. Já a gente vai entender, mas usando essa margem aqui menor, ele joga valor de mercado e pode ser que quando a Binance vai processar o valor, você perdeu isso aqui, então você ficou no prejuízo. Entendeu? Então, de repente, se você quiser usar mercado, usa margens um pouco maiores, para moedas que tem uma margem um pouco maior, pelo menos 0,5%, alguma coisa assim, eu acredito que não vai pegar, mas não é garantia. O tipo de preço mercado depende um pouco da sua sorte também. Entendeu? É meio que loteria se o valor vai ficar maior, menor, enfim. Preço máximo para compra. Aqui, a princípio, esses valores aqui eles são preenchidos automaticamente pelo programa. Como? Vamos dizer que ele comprou a Ion ali, né, que a gente está fazendo a estratégia, a 1.000, certo? E eu botei aqui 10%. Então, quando ele comprar a 1.000, ele vai pegar 1.000, vai incrementar 10%, e aí vai botar o valor aqui automaticamente de 1.100. Você não precisa fazer isso na mão. Ele faz sozinho. Você vai ver que se essa opção anti-prejuízo estiver marcada, que é o que faz referência a esses campos, você vai ver que se ele comprou, quando você abrir já vai ter um valor aqui. É o valor calculado já. Ah, mas por que então tem esse valor aqui, se ele já preenche sozinho? Porque vamos dizer que eu comprei na mão uma moeda, a própria Ion. E aí eu quero vender ela, pelo menos no valor que eu comprei. Como eu comprei na mão, ele não sabe qual é o valor. Aí eu quero vender no mínimo a 10%. Um valor muito esdrúxulo, né? Mas só para arredondar como exemplo. Eu quero vender no mínimo a 10%. Então, você tem que colocar aqui já o valor com os 10%, no caso os 1.100. Porque não adianta você botar aqui 1.000, porque você pagou 1.000, e botar aqui 10%. Porque ele não vai fazer esse cálculo. Ele só faz esse cálculo quando ele preenche sozinho. Entendeu? Beleza, vamos voltar aqui para 0. Então, esse percentual aqui é o mínimo para venda e aqui o mínimo para compra. O outro lado é a mesma coisa. Você pode trabalhar de forma mista, por exemplo, eu quero comprar mercado de RSI e quero vender ping-pong. Você pode botar. Então ele vai comprar. Como na prática vai funcionar essa compra e venda? Ele vai comprar pelo indicador, no preço que ele achar mais baixo nos próximos instantes, e você não quer se importar se vai subir mais, se não vai subir, você quer vender. E só naquele percentual. Então você vai ter aqui 1%. Ah, mas a moeda subiu 5%. Não interessa, ele vendeu a 1%.
Essa é a ping-pong, não lê indicador, vamos deixar bem claro isso. Beleza? Agora eu posso trabalhar também com o indicador e pedir que ele venda com no mínimo 1%. Então o que vai acontecer na prática? Ele vai ficar analisando o gráfico. Aí ele viu, aqui é o ponto de venda, ela vai cair. É aquele cruzamento lá em cima do MECAD, a linha azul cruzando de cima para baixo. Aí ele vai tentar vender, mas antes de vender, ele vai ver se esse valor está 1% a mais do valor que ele comprou. Se não tiver, ele vai desconsiderar e vai esperar um próximo ponto de venda. A gente fala sempre aí que o bot tem a paciência que a gente não tem. Pode acreditar nisso. E ele vai ficar tentando até ele conseguir cumprir essa condição. Tá bom? Esses 4 campos aqui de compra e venda, eles só trabalham se você tiver marcado com a função anti-prejuízo. Certo? Então, se eu desmarcar essa função aqui, ó, ele zera, ele não vai levar em consideração nenhum desses 4 campos aqui, de valor, de percentual, tá? Então, a gente trabalha com anti-prejuízo. O número de tentativas e ciclos é tentando ser o mais didático possível, é o número de vezes que ele vai tentar. Então vamos botar aqui 3 vezes. Aí vamos dizer lá, você comprou a 1.000, botou 1%, que aí vai ser 1.010, né, se eu não me engano. E aí ele vai tentar vender. Vai tentar a primeira vez, achou um ponto de venda. Ih, mas não está 1.100, 1.010. Aí vai passar. Vai tentar de novo, e não está 1.010. Vai tentar de novo, não está 1.010. Na próxima vez, né, como aqui está com 3, na próxima vez ele vai vender a qualquer preço. Ah, mas para que serve isso? Para que você não perca o timing de preço da moeda. Então, vamos dizer que a moeda, desde que você comprou, ela teve uma queda. Ela tinha um indicativo de alta, foi indicado pelo indicador que ela ia subir. Ela subiu um pouquinho, mas não subiu o suficiente para cumprir essa condição aqui de 1% e caiu. Então aí você tem 2 alternativas. Você vai ficar preso com a moeda, se você não vender nunca, ou você vende no prejuízo aqui depois de algumas tentativas e fica lá embaixo, vamos dizer que a moeda caiu para 800. Aí você vai vender 800, mas eu perdi 200 satoshis nessa negociação. Mas aí ela ficou oscilando ali, ela foi de 800 para 850, você vendeu, aí caiu para 810, aí subiu para 890. Então você começa a trabalhar na queda. Você assimila aquela perda e dá continuidade na queda. Beleza. Então, aqui, esse número de tentativas, em contrapartida, se você botar 0, você está dizendo para o programa o seguinte: tenta vender nessa condição de 1%, ganhando 1%, e em hipótese nenhuma muda isso. Então ele nunca vai vender, se aqui tiver 0, ele nunca vai vender no valor abaixo do que comprou e nunca vai comprar acima do que vendeu. Certo? Então a condição 0 é o número de tentativas infinito. A operação pares é a condição específica. A gente tem que entrar um pouquinho na questão de o que é o trade. Né? O trade são 2 movimentos. Então, vamos partir do pressuposto compra e venda. Certo? Então você comprou a 1.000 e vendeu a 1.200. Está feito o trade, você ganhou 200 satoshis. Certo? Aí você comprou a 1.100, vendeu a 1.300. É outro trade. Ou então, você faz trades em sequência, que não é em pares. Então você vai ganhar em todas as negociações. Comprei a 1.000, vendi a 1.200, aí ganhei 200. Vendi a 1.100, comprei a 1.100, vendi a 1.300. É outro trade. Então você está fazendo vários trades. Você está fazendo trade entre compra e venda e entre venda e compra. Cada operação você está fazendo trade. Em pares não. Você só vai em 2 negociações. Então, por exemplo, você começou comprou a 1.000, vendeu a 1.100. Depois, se você tiver marcado em pares, você está dando liberdade para ele comprar depois a 1.300. Mas não vai deixar ele vender a menos de 1.300. Entendeu? Então, o que ele faz aqui? Quando ele compra, ele não bota um valor mínimo de venda aqui. Então aqui seria 1.010.
Então ele vai botar aqui, comprei, aí ele vai definir um valor mínimo aqui, já calculado com 1%. Depois que ele vender, ele vai zerar isso aqui de novo. Entendeu? Essa é em pares. Você pode começar também na venda. Então ele vai vender e vai comprar mais barato. É uma coisa mais difícil de compreender, as pessoas se enrolam um pouco nessa questão de trabalhar em pares começando com a venda. Depois, em outra aula, a gente explica por quê. Ele funciona também, mas é um pouco mais complicado das pessoas entenderem como é trabalhar em pares começando com a venda. Então eu te indico, já que você está começando a usar agora, começa com a compra. Começa com a compra. Se for trabalhar em pares, começa com a compra. Nesse caso é mais fácil você acompanhar o valor da moeda. Qual o prejuízo disso? Qual é o prejuízo? Não é prejuízo, mas qual é a diferença disso? Você pode gastar mais para ter a mesma quantidade de moedas, mesmo tendo lucro. Um exemplo rápido. Eu comprei a 1.000, vendi a 1.200, certo? Fiz um trade e liberei ele para comprar mais caro. Aí ele vai e compra a 1.500. Então você ganhou 200, mas gastou mais 300 para comprar a mesma quantidade de moeda. Então, para oscilações mais curtas, o pares funciona. Do jeito que o mercado está hoje, agora, hoje dia 15, não funciona muito bem. Eu espero que vocês tenham pego aí a vantagem e desvantagem dessa função. Beleza? Então agora vamos para as nuances dos indicadores. Certo? A maior sensibilidade, ela acontece, deixa eu ver se consigo mostrar aqui no gráfico. Oh, meu Deus. Aqui vai dar para ver, mesmo com essa tela chata na frente. Você consegue enxergar, deixa eu ver aqui um ponto, aqui ó, ótimo aqui. Você consegue enxergar que ele quase cruzou, ele veio para cruzar, mas não cruzou, ele subiu, tá vendo? Mas chegou a encostar. Nesse caso aqui, ele venderia, porque é essa opção de maior sensibilidade. Então basta ele encostar na linha, ele não precisa cruzar, ele encostar, ele vende ou compra. Ah, mas isso aí é muito ruim. Isso é ruim porque aqui no caso ele ia comprar, ele ia vender antes e ela subiu mais, ele poderia vender aqui em cima, que era muito melhor. Concordo com você. Só que nessa situação é ruim. Em outras situações, por exemplo, aqui, ele toma uma atitude muito mais rápida. Então você consegue valores melhores. Por quê? Ele não esperou cruzar a linha. Por exemplo, aqui ele cruzou. Olha que queda violenta aqui, ó. Ele não espera cruzar. Antes de cruzar, ele já vende. Então você consegue um valor. Ela tem uma resposta mais rápida. Entendeu? Então, esses são os dois lados da moeda dessa questão. Usar a linha zero é aquilo que a gente já pincelou um pouquinho antes, que é tomar atitudes abaixo ou acima dessa linha zero aqui que a gente usou como referência. Então, vamos usando aqui o gráfico, por exemplo, aqui ele compraria, vamos dizer aqui, ó, aqui ele compraria, aqui ele venderia, aqui ele compraria, aqui ele venderia, aqui está um pouquinho abaixo, olha, mas se isso aqui estivesse acima da linha zero, ele não compraria. Deixa eu ver se eu consigo pegar, vou atualizar essa página aqui e ver se eu consigo pegar um valor melhor. Nossa, estou me mandando um monte de mensagem, será que eu vou erro dar? Só um minuto. A pessoa do fórum está travando bastante. Bom, vamos dar sequência. Se não ficar bom, depois a gente tenta uma outra condição. Aqui de novo no mercado. Então, ó, aqui dá para exemplificar legal.
Então aqui ele compraria, aqui ele venderia. Mas aqui ele não compraria de novo, porque a linha zero está marcada. E ele só compra se estiver abaixo da linha zero. Então aqui ele não compraria, logicamente, como você não tem o que vender, porque aqui ele não comprou, ele não venderia. Aí ele desceria, vinha. Aqui, vamos considerar essa parte aqui, porque está muito próximo da zero, não tem como ver com exatidão. Mas aqui ele compraria. Aqui ele compraria. Agora olha a diferença. Se eu tivesse com aquela sensibilidade ativa, ele compraria aqui, ó. Compraria aqui. Certo? Sem a sensibilidade, ele só compraria nesse ponto aqui, porque já cruzou. Entendeu bem essa diferença de linha zero? Espero que sim. Vamos voltar lá para o programa. O alcance aumentado é meio que o oposto à sensibilidade. Ele espera um pouco mais, né? Sem a sensibilidade, ele espera cruzar. E com o alcance aumentado, ele espera cruzar mais um pouquinho. Vocês me dão só uma licença rápida, só um minuto. Na verdade não estava no flash price. Bom, desculpa. Então, o alcance aumentado, ele é um pouco diferente é o oposto de uma maior sensibilidade. Ele espera um tempo a mais para consolidar esse cruzamento. Beleza? Então, recapitulando, maior sensibilidade, encostou, ele toma uma ação de compra e venda. Linha zero, ele só compra se o cruzamento estiver abaixo daquela linha lá que eu mostrei e só vende se tiver o cruzamento acima dele. E alcance aumentado, ele espera um pouco mais cruzar, fazer o cruzamento. Beleza? Então vamos agora para o RSI. Lá como eu mostrei o RSI, aquela linha lá, ele trabalha por padrão com 70-30, certo? Aqui você pode mudar. Uma opção mais conservadora seria, muita gente usa, é o 80-20, tá? 80-20, mas por padrão, aqui no bot, na minha experiência, ele trabalha melhor com 70-30 ou variações mais arrojadas. A gente vai ver algumas lá na função Flash Price, por exemplo. E o número de disparos. O que é o número de disparos? Vamos ver lá no gráfico. Beleza. Vamos ver aqui. Tem algum indicador melhor. Vamos mudar essa moeda porque está muito ruim de exemplificar nela aqui. Melhorou um pouco. Bom, o que é o número de disparos? Está vendo aqui, ó, 70, 30. São os extremos em que se ultrapassar você tem um indicador. Então abaixo ele sobe, acima é uma tendência de queda. Ele vai vender nessa condição. Então o número de disparos é o seguinte, por exemplo, eu estou aqui num gráfico de 1 minuto. Repara aqui, ó, ele passou acima de 70, um candle, 2 candles, 3 candles, 4, 5, 6, 7 disparos aqui. Então, lá como estão 3 disparos, depois do terceiro candle que ele tiver acima de 70%, ele vai vender. Aqui, ó, por exemplo, aqui ele só fez um disparo. Certo? Você fez um disparo dando a tendência de alta. Ele ia desconsiderar, porque você configurou lá para 3 disparos. Entendeu? Então, disparo são passagens, quantos candles ele vai esperar para tomar a ação.
Então não é só passar, o bot entende que não, só passar do extremo para ele não basta, certo? Ele espera que em alguns ciclos baseado no gráfico lá, ele vai considerar como indicador. Você, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tive disparos, ó, se eu tivesse colocado aqui 60%, então aqui ele já dispararia, ó, tá vendo? Então você brinca com essa sombra aqui nessas opções aqui, 70, 30, tal, número de disparo, entendeu? Então você tem que analisar o gráfico, ver como a moeda está reagindo para ver se você quer alterar isso aqui ou não. Beleza? Entendido a janela de estratégia? Eu acho que essa é a parte mais longa aí, que tomou um pouquinho mais de tempo. Beleza? Aqui no assistente, né, o wizard de estratégia, quando você clica nele, ele diz que apaga todas as que você já tiver preso lá. E tem algumas condições, está bem explicadinho aqui como é, mas vamos dar uma passada rápida. A normal é para uma condição normal. Então, só você responder as perguntas. Já tem a moeda? Tenho, não tenho. Se eu quero um gráfico mais rápido, moderado, então eu botaria aqui rápido. Qual indicador que eu quero? Eu quero trabalhar só com metade? Só com RSI? Com os dois, ping-pong? Como é que eu quero trabalhar? Então, e aí vou clicar em condição normal. Não adianta você clicar aqui, que aqui não fecha. Você precisa escolher aqui o botão para clicar, certo? Em alta é uma condição de que a moeda está subindo muito. Então, você bota se tem ou não a moeda, escolhe o indicador, quantas operações ele vai fazer, se ele vai fazer até o final. Ah, não, ela está subindo muito, eu quero só fazer 5 operações, então vou comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar. E aqui são os dois tipos de otimização. Se eu não me engano, lucros maiores, ele trabalha mais com a flexibilidade de RSI. Ele trabalha acho que 40%, 70%, 40%, alguma coisa assim. Isso aqui está focado no RSI. Ele diz, né, o Michel, o desenvolvedor, diz que é lucros maiores, prejuízos maiores, porque pode ser que você tenha um falso indicativo do RSI nesse caso aqui. Em queda, é uma condição que só dá para você vender, então logicamente você já tem que ter a moeda, certo? Então, Bitcoin está caindo e eu quero vender, mas não quero vender agora a qualquer preço não, eu quero a melhor condição. Então aí você bota aqui, já tem a moeda ultra rápida em queda, então ele vai esperar, vai ver a melhor condição de preço, uma oscilação, quando ele estiver para cair mesmo, aí ele vende e para, não faz mais nada, você vendeu e acabou. E aqui sem emoção é no ping-pong. Aí você vem aqui e define, ele já por padrão já bota 2% de ping-pong. Então, comprei, subiu 2%, vendi. Baixou 2%, comprei de novo. E fica nessa oscilação. Tá? Eu prefiro botar não valores iguais. Certo? Eu gosto de botar, tipo, se eu botei 2 lá, eu boto 1 aqui. Essa é uma questão bem pessoal. Essa streaming e essa videoaula é bem para vocês terem uma noção, para vocês poderem realmente tomar a decisão de vocês. Esse aqui é o campo de mensagens, né? Então todas as mensagens que vão aparecer aqui para você saber o que está acontecendo com a moeda, se ele conseguiu, não conseguiu. Algumas delas aparecem no Telegram ou todas, isso é uma opção que você vai ver no ajuste, tá? Essa explicação que eu dei aqui desses campos aqui. Esqueci do saldo. O saldo ele vai puxar o saldo que você tem lá na Binance, beleza? Se não aparecer, você clica aqui e força pegar o saldo, beleza? Apareceu erro ali, mas desconsidera, é porque eu estou usando uma conta de teste da Binance. E todo o resto se aplica aos 5 campos, lembrando que você não pode usar a mesma moeda em mais de um campo, certo? A moeda já está utilizada em algum outro slot, você tem que usar moedas diferentes em cada slot. Vamos agora para o botão de ajustes, certo? Aqui
eu tenho a informação do bot, do Telegram, para ele avisar no Telegram as mensagens que estão aqui, aparecendo aqui para cada moeda. Aqui é o top 5, ele fica de tempos em tempos dando as moedas com maior movimentação. Diminuir o volume de mensagens, recomendo muito que vocês usem essa opção, principalmente se você estiver trabalhando com anti-prejuízo zero. Senão o volume de mensagens é muito grande e você termina não conseguindo acompanhar. Certo? Aqui em cima é a API Key, vocês que já usam o programa acredito que já sabem de que se trata. A quantidade mínima que ele vai operar também é o mínimo que vai operar, já determinado mais ou menos pela Binance, você pode tentar diminuir. Aqui a paridade, né? Se você quiser trabalhar com Tether, você tem que mudar aqui, mudando ele reinicia o programa, porque ele não consegue, isso é uma restrição do sistema, ele não consegue trabalhar com altcoin, né? Da paridade BTC, né? Bitcoin, e Tether ao mesmo tempo. Então você tem que decidir o que você quer operar. Você quer operar com Tether ou quer operar com Bitcoin? Ou seja, quando você vender, você está fazendo a troca por Bitcoin. Quando você comprar, você está gastando Bitcoin. Se você botar Tether, quando você comprar, você vai estar gastando Tether, aquele USDT. E se você vender, você vai estar recebendo Tether em troca disso. Aqui são as ordens de execução. Tem a explicação aqui. Quem usa mais o Bitrex conhece que é a ordem. Ele manda a ordem, aquela ordem lá em limit, e a ordem fica lá até ser preenchida. Ou ele manda a ordem limit, se não for preenchida naquele exato momento, ele cancela. E a ordem, caso não seja executada imediatamente, e a fill of kill será cancelada, caso não seja executada imediatamente, em toda integridade. Ah, tá, ótimo. Tá. A IOC, essa daqui, ela pode ser preenchida parcialmente, não precisa ser completo, e a FOK é só se ela for preenchida por completo. O que é isso aqui? Quando você manda, como eu disse lá, a ordem em limite, não a preço de mercado, ele manda um valor. E aí o valor precisa, se já tiver, vamos dizer de novo o exemplo de 1000, e se quando a ordem for executada já virou 1010, ele não vai conseguir preencher toda, certo? Mas às vezes quando você está trabalhando com uma quantidade grande de moedas, estou operando 5.000 moedas, ele manda a ordem, e aí, vamos dizer, 2.500 ele conseguiu aquele preço lá que você pediu. Outras 2.500 não conseguiu. Então ele fica travado até que o valor entre de novo a 1.000. Né? Como é normalmente quando você opera lá pela Binance. Essas opções aqui, ele trabalha dessa forma. Então, assim, ó, good until cancelled, que é para você mandar a ordem, ela fica lá até o valor voltar. Então, vendi 2.500, quando ele voltar a 1.000, ele vai tentar vender o resto, certo? Essa IOC, ele vai mandar, e mesmo que seja preenchida pela metade, ele vai deixar a ordem lá. Agora, esse FOK, ou ele vende tudo, ou então ele cancela. Se ele não conseguir vender tudo, ele vai cancelar. Eu, particularmente, nunca usei essas funções aqui, até porque a Binance não tem, mas aqui no bot também eu nunca usei. Eu uso sempre essa GPC, porque ele tem uma proteção contra falhas desse tipo de operação, de ordem. Tá? Eu vou explicar já o que acontece. A sensibilidade. Agora a gente vai entrar aqui na função do Flash Price. O Flash Price funcionar, né, para quem não conhece, é aquela função que identifica pump, é das coisas mais legais desse sistema, que ele identifica o pump de todas as moedas, ele espera o melhor ponto de compra e compra a moeda. E depois vende no percentual que você pediu ou pelo indicador. Vamos dar uma olhada nessa função aí agora. Nossa, está ficando mais longo do que eu esperava. Bravos guerreiros aí, 10 pessoas aí direto dela. Tirando o Michel, né? Que o Michel é prato da casa. Bom, o Flash Price, então, a gente pode escolher trabalhar com 1 ou 2 slots. Só que é importante você lembrar o seguinte: se você botar aqui 2 slots, são 2 moedas a menos que você vai poder operar. Então, o Flash Price ele trava um slot
das moedas que você vai usar. Então, se eu tiver com um slot aqui, eu só posso trabalhar com mais 4. Se eu tiver com 2 slots aqui, eu só consigo trabalhar com mais 3, fora da função flash price. Entendeu? Aqui é quanto que eu quero separar em Bitcoin para cada operação. Então, vamos botar aí em torno de, sei lá, $30, $50, 0,003, se eu não me engano. Então, é esse valor que ele vai utilizar para comprar nessa função flash price. Então, ele vai identificar o pump, ele vai comprar a moeda, o número de moedas equivalente a esse valor aqui em Bitcoin. Certo? Isso para o slot 1, e aqui o valor para o slot 2. Essa questão de sensibilidade é mais sensível ou menos sensível. Como é que essa função funciona? Só para você entender essa questão de sensibilidade. Ele identifica bruscos valores de volume num espaço curto de tempo. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um volume grande, aqui no caso é para venda, mas vamos dizer que fosse para compra. Então, ele identificaria isso aqui como um pump. Vamos ver se eu pego alguma moeda aqui. Como esse programa não estava aberto, eu não sei. Aqui em relatórios você tem as moedas que teve pump. Deixa eu tentar pegar um aqui de hoje, ver se vai aparecer, mas o programa não estava rodando. Então não sei se ele vai pegar. Não. É como eu botei essa instalação só para perdão, só para esse vídeo, não vai pegar. Eu queria mostrar no gráfico aqui, mas basta saber isso, que ele trabalha com um volume muito brusco de moeda. Então vamos dizer, de uma hora para outra 10 mil pessoas começaram a comprar aquela moeda. Ele identifica isso como um ponto. Então esse nível de sensibilidade tem um grande volume, mas não é tanto. Tem um grande volume, mas é um grande volume mesmo, então é pouco sensível. E no mediano, eu trabalho no sensível, eu acho que é mais do que suficiente. Tá bom? Bom, então aqui são os valores. Para flash price está funcionando essa função aqui que está ativa. Tipo de operação, limite mercado. É a mesma coisa lá daquela função de estratégia, só que aqui tem uma diferença. Aqui, se você botar limite, como a movimentação é muito rápida, muito grande, às vezes o limite ele não consegue preencher a ordem lá na Binance. Então, se você botar mercado, ele vai vender a qualquer valor. Talvez não seja o valor que você botou aqui, baseado no seu percentual de 2%. Então, vamos combinar? Se você botou aqui 2%, 1,5%, pode ser que ele venda acima disso, porque na hora de preencher a ordem o valor subiu mais, ou pode ser que seja um pouco menos. Aí você não vai ganhar 1%, 1,5%, mas vai ganhar 1,2%, 1%, 0,9%, mas vai vender. Você não vai correr o risco de mandar a ordem, forçar a barra no preço e ele não conseguir preencher. Tá? Esse valor aqui percentual, ele é mais amarrado no ping-pong. Se você usar aqui como indicador, isso aqui entra como se fosse aquele anti-prejuízo. Então ele só vai vender no mínimo a 1,5% no indicador. Só que quando você usa o indicador aqui, ele entra, vamos imaginar lá na estratégia lá que a gente viu agora há pouco, é como se eu botasse a venda em mercado RSI, o anti-prejuízo ativo com 1,5%, mais o número de tentativas em 3. Então ele vai vender, então, por hora, segundo o desenvolvedor aí, o Michel, ele falou que vai mudar isso. Próxima versão, a gente já vai poder botar 0 aqui nessa opção. Então, por hora, eu recomendo você botar em ping-pong, tá? Porque não vai correr o risco de virar prejuízo nunca. Aqui é o número de quantidade de operações, são 4 operações, 6 operações. Eu trabalho com 2, porque se tem uma movimentação, estou esperando ganhar 1,5%, eu quero só comprar e vender, não quero comprar de novo. Se eu botar 4 aqui, ele vai comprar, vender, aí vai comprar de novo, vender de novo. É muita sorte. Você conseguir 2 vezes 1,5%, sei lá, 1% em 4 operações, né, em cada par de operações. Mas você tem a liberdade de escolher aqui quantas operações você quer. Eu normalmente trabalho só com 2.
essa questão do ranking aqui, é o ranking lá do CoinMarketCap. Então, você vê aqui que as moedas são ordenadas por volume, certo? Então, a princípio, as moedas que estão aqui com o ranking mais baixo são moedas mais promissoras, que têm mais tendência de ser negociado e mais tendência de chegar num valor superior ao que você comprou, baseado naquele percentual. O que isso é bom? Você limitar aqui. Porque caso você, nesse ponto você não consiga vender nesse percentual, você vai ficar com a moeda. Então você ficar com a moeda, se você botar aqui 250, que eu acho que é o limite do ranking, perdão, você corre risco de ficar com uma moeda ruim. Nunca ela vai chegar naquele valor. Entendeu? Então, eu boto, por padrão é 150, eu boto 100, 80, que são moedas que, se eu tiver que rodar elas porque eu não conseguir, não tem problema. Porque eu também nunca tiro ela da função flash price. Se ele comprou aquela moeda, ele vai ficar ali até a morte. Por que eu faço isso? Porque se ele liberar, como é que funciona isso aqui? Entrando um flash price aqui, ele vai comprar e vai deixar esse slot aqui travado. Ele vai estar aqui rodando, tal, e vai deixar aqui travado. Ele só vai liberar de novo para entrar uma nova moeda no flash price quando ele vender essa que está aqui. Então eu não libero ela em hipótese nenhuma enquanto ela não venda. A não ser que seja, já está muito tempo, é difícil, mas uma semana a moeda ali não vendeu, aí eu libero ela e tento negociar ela aqui em outro slot com o mesmo valor. Entendeu? Então é importante essa questão do CoinMarketCap aqui. Se essa estratégia de pump não der certo, você holda ela. O método de entrada, que é o método de compra. Então, é o mais arrojado ou o mais seguro. O mais arrojado, está vendo aqui, o RSI, ele pega a 44%. Então, ele pega aqui assim, ó, mais ou menos. Ele pega aqui assim, mais ou menos. Passou disso aqui, os disparos ele já considera como ponto de compra. Entendeu? E o mais seguro é normal, é aquele 70-30. Uma outra opção aqui é o blacklist. Então vamos dizer que você já teve a experiência já de uma moeda, sei lá, a OMG. Bom, já entrou no pump 2 vezes e não vendeu, eu tive que negociar depois ela no slot, eu vender na mão, não quero mais essa moeda. Com pump ou sem pump eu não quero mais. Então você clica ali, bota aqui a letra dela e pronto, bota ela no blacklist. Acabou. Independente do que aconteça com ela, o flash price não vai pegar mais ela. Certo? Então, código de ativação, para quem comprar licença. E em ajustes, é isso. Nesse botão aqui a gente tem as moedas mais movimentadas aí. As 5 primeiras já aparecem, se você descer mais um pouquinho aqui você vai vendo por ordem. Isso te dá uma ajuda, porque aqui tem um volume, dá uma ajuda para identificar uma moeda para você escolher. Você tem outros sites para ver isso, mas aqui você já tem à mão uma opção de oscilação para negociar. Aqui a ION, no caso, 24% de oscilação. Ela tende a cair, né? Enfim. Aqui a ajuda. Aqui é o relatório. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês nenhuma função de relatório porque ele não estava rodando. Mas ele na prática ele faz o seguinte, ele puxa os seus dados lá da Binance. Aí você marca aqui, ó, só os trades efetuados pelo bot. Se você quiser que ele inclua também esse cálculo no que você fez, eu vendi na mão tal moeda que entrou no pump e tal, você desmarca aqui, ele vai considerar isso também. E ele vai considerar sempre em pares, para não dar um valor irreal. Por exemplo, eu comprei a 1.000 e vendi a 1.500 e comprei de novo a 1.000, mas não vendi ainda. Então ele vai me dar um prejuízo de 1.000 satoshis, se eu comprei uma moeda, por exemplo.
porque é real, porque eu não vendi ainda. Então ele vai aparecer um campo aqui embaixo, é uma pena que eu não tenho como mostrar para vocês isso agora, mas ele vai mostrar aqui embaixo se deu lucro ou não, entendeu? Mas só para as operações pares. Aqui ele pega todo o conjunto, aqui você escolhe por moeda. Uma recomendação para você ter uma boa análise é por moeda, porque você está vendo, já vendeu, tal, eu comecei comprando, então ele já vendeu, então está em páreo, clique em gerar e já vou ter uma boa ideia aqui de lucro. São um dos maiores desafios de qualquer programa de robô, de trade, essa questão de relatório fica cheio de nuances. Mas esse está razoavelmente real, né? Mas os programas são os irreais. Aqui em Pumps você vê os Pumps pelos dias, todas as moedas que foram identificadas, independente do ranking. Vamos botar lá que você botou o ranking 50 no CoinMarketCap, mas aqui ele vai mostrar todos, inclusive o ranking dela e quanto é o percentual de disparo de volume que ela deu. Aqui para você mudar de modo operacional na demonstração. Quando você clica aqui, todas as moedas que estão selecionadas aqui, elas vão entrar, vão dar play. E aí você recebe uma mensagem lá no Telegram, ele tem aquela integração lá com o Telegram, que é muito legal. Tem um tutorial, eu não vou entrar nesse mérito, porque tem um tutorial já mostrando como que a gente faz isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não vou conseguir puxar o Telegram para cá, mas ele já mostra as mensagens, que na verdade são essas mensagens aqui. Ele manda lá para o seu Telegram, tem um tutorial lá no Discord oficial do site, para como você faz esse sincronismo, que você vai botar aqui em ajuste. Se você apertar em ajustes, ele não vai, você precisa pausar esse botão aqui, para ele pausar tudo, certo? A função Flash Price, quando ela está ativa, ele aparece aqui, ó, slot 1, tá vendo esse raiozinho aqui? Se eu botar 2, deixa eu só botar aqui um outro valor aqui. Ele separou, tá vendo? 2 slots eu não consigo mexer. Esse saldo aqui, o saldo que aparece para você no Bitcoin e o valor de mercado do Bitcoin, ele é atualizado a cada meia hora. E that's all, folks, acho que é só isso. Vamos mudar aqui para Tether, só para vocês verem como é. Ó, mudando para Tether. Ele vai fechar, vai reiniciar. Esqueci de falar como ele reage quando não é preenchido. Vamos dizer que você mandou a ordem e não foi preenchida, certo? Lá, ficou presa lá aquela ordem porque você botou como preço de venda a mercado, a limite. O que ele vai fazer? Ele viu que não foi preenchido e vai dar uma mensagem assim, não foi confirmado ainda, a gente está confirmando, alguma coisa nesse sentido. Quando ele for comprar, quando ele for vender, na verdade você comprou, por exemplo, certo? Mas não confirmou a compra. Quando ele for comprar, vender, ele tem que ter certeza, se estou negociando 100 moedas, ele tem que ter certeza que a Binance lá, a ordem que ele deu, concluiu as 100 moedas. Se não comprou, eu não tenho como vender as 100, ele trabalha sempre com valores, né? com quantidade negociável. Então não tem como vender. Então, segundos antes de vender, ele verifica de novo, deixa eu ver lá se a Binance comprou minhas 100 moedas. Se não comprou nenhuma, nem parcialmente, ele vai cancelar. Ele não vai vender. E aí vai fazer um novo, vai cancelar aquela ordem e vai tentar de novo um ponto de compra para comprar de novo e depois vender. Se for parcialmente, ele vai pausar a moeda. E aí você tem que tomar uma ação. O que você quer fazer? Se eu estou negociando 100 e eu só consegui comprar 60, você vai comprar 40 na mão? Eu vou passar a negociar só 60, que a gente comprou? Isso aí você vai ter que tomar uma decisão.
Entendeu? Isso é uma das proteções que o programa tem. Uma outra proteção é se porventura ele fechar de forma inesperada, ele vai mandar uma mensagem para o seu Telegram. Por isso que é importante você estar com ele integrado. Ele vai mandar uma mensagem para o Telegram dizendo: foi fechado de forma inesperada o programa, tal. E aí, para você saber que algo aconteceu lá e você não parar uma operação no meio, certo? E é isso. O chat lá está aberto, acho que deu para explanar aí bem como é o programa, para dar um pouquinho de alternativa para vocês poderem tomar suas decisões aí quanto à estratégia. Depois que você define uma estratégia aqui, esqueci de falar da importação. Depois que você define uma estratégia, ele fica salvo na moeda, tá? Então mesmo quando você muda a moeda, ele zera isso aqui, mas se você voltar para essa mesma moeda, ele vai mostrar todas do jeito que está. Esses dois botões aqui é o botão para você salvar a estratégia. Se você quiser compartilhar com alguém, eu já compartilhei algumas estão até usando aí. Então você salva aqui, dá um nome qualquer, teste por exemplo, e na hora de importar, você importa do jeito que está. Você pode usar inclusive em outra moeda. No tempo, né? Eu venho aqui, clico na pastinha e importo a mesma condição lá do Bitcoin, que eu salvei no caso do Bitcoin. A única coisa que ele não salva é o período aqui, a quantidade de moedas e a primeira operação. Você precisa determinar. Uma outra questão de proteção também é o seguinte: por exemplo, eu comecei aqui com compra, dei partida, aí parti. Aí vamos dizer que ele vendeu e eu preciso pausar o programa. Pausei. Ele vai mudar isso aqui automaticamente para venda, porque senão ele compraria de novo. Entendeu? Bom, acho que é isso. O flash price, se tiver alguma moeda presa aqui, você não consegue pausar. Você não consegue entrar em ajuste, você tem que pausar ela. E depois botar ela no slot ou vender na mão. O Tether, tá vendo aqui? Ele está operando com o Tether. O Tether não tem flash price, por uma questão lógica, são poucas moedas. E é isso. O flash price, algumas pessoas, tá vendo? Eu tenho que pausar aqui. Está tudo pausado, mas eu tenho que pausar ali. O flash price, algumas pessoas pensam, é só pump que o pessoal está organizando para vender e tal, para comprar, para sacanear o mercado. E não é. Às vezes o flash price é legal, principalmente quando você coloca um ranking alto, no overhype da moeda. Vamos falar aí, sei lá, a Nano lançou a carteira de mobile lá, para Android, para iOS. O que vai acontecer? Todo mundo vai correr para comprar, vai ter um volume muito grande de negociação nela, e aí o programa vai identificar como flash price. E ele vai tentar comprar entre a primeira e segunda onda. Eu não mostrei para vocês o que quer dizer essa questão de primeira e segunda onda. Vamos supor aqui, aqui eu tive uma alta considerável, certo? Uma alta de volume considerável. Não muito, mas vamos simular que isso aqui foi maior. O flash price ele vai identificar o ponto aqui e vai esperar ele cair de novo para poder comprar e vender. Deixa eu ver aqui uma moeda que tenha tido um flash price recente para a gente botar aqui. Deixa eu ver. Me dê um minuto. Tem uma que pode H. HCR, eu acho. Acho que é isso. Deixa eu ver. Vou tentar abrir ela aqui. Aqui, HSR BTC. Isso aqui teve um ponto recente nela, que vai dar pra gente mostrar legal. Deixa eu só mudar esse período de gráfico aqui, porque tá muito ruim de ver.
minutos. Aqui, ó. Aqui é um pumpzinho dela, né? Olha a quantidade de volume que ela teve. Então aqui ele identifica, aí vai falar, ó, iniciando flash price. Aí ele vai ver aqui, ele vai tentar, tá vendo aqui que teve uma pequena segunda onda? Ele vai tentar comprar aqui para vender aqui. Ou, isso pelo indicador lá, ou pelo RSI. Ou então ele vai esperar essa queda aqui, aí vai tentar comprar aqui mais baixo para vender aqui. Entendeu? Porque isso é uma característica de um pump de moeda. Quando tem um volume de negociação muito grande, ela vai corrigir, porque muita gente está com ordem lá marcada, muita gente vai ver a valorização e vai vender, então ele vai cair. E ela vai continuar, de repente ela vai subir de novo. Quando ela subir de novo, cai no seu percentual e aí você vende. Entendeu? Enfim, acho que deu para externar bem aí toda essa questão, o bot, espero que tenha sido proveitoso. Dúvidas aí, vamos ver se a gente consegue matar aí com um chat aí do lado. Tem um chatzinho aí do lado, vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí para sanar. A gente vai tentar sanar aqui no próprio programa. Vou ficar aguardando vocês aí. Pode ir postando aí as dúvidas aí.